busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero, como te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Muito bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos aqui, diante do Senhor, para honrarmos e glorificarmos o nome de Jesus. Nós estamos aí com mais uma EBD, iremos estudar hoje o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Espero que os irmãos tenham estudado essa carta, uma carta muito interessante. Esse capítulo vai nos trazer ensinamentos ainda mais importantes. Então, gostaria que os irmãos estivessem aí com a sua Bíblia aberta no capítulo 3 da carta de Paulo às igrejas da Galácia. E nós vamos, então, trabalhar nesses capítulos, nesses versículos. Os irmãos, como é um capítulo bastante extenso, eu espero que os irmãos já tenham lido. Nós vamos fazer o comentário dos versículos que será apresentado aí na nossa revista, tá bom? Eu vou trazer após a exposição
apenas o versículo 24 e 25 para os irmãos aprenderem sobre uma palavra que é pronunciada aio e é bastante desconhecida dos irmãos, então ao menos para os irmãos terem o conhecimento, nós vamos enfatizar no final da lição, tá bom? Quero que os irmãos estejam orando para que Deus abençoe o manifesto que foi feito pela Abansul para o Congresso Nacional, para a redução dos benefícios dos políticos enquanto durar a pandemia, e também em relação a um pedido que nós fizemos de cesta básica da Prefeitura do município de São Paulo para as comunidades. A Prefeitura está para liberar um número grande de cestas básicas para a Abansul. Essas cestas básicas serão distribuídas entre as igrejas batistas e nós então iremos aí beneficiar as nossas comunidades. Então que os irmãos estejam orando em favor desse pedido, tá bom? Quero pedir aos irmãos também que orem, continuem orando pelos nossos irmãos que trabalham aí na linha de frente do combate ao coronavírus, nossos irmãos da área de saúde, e pedir aqui perdão para a nossa irmã Salete, que a gente está sempre orando em favor desses irmãos, e eu acabo não colocando o nome dela nas nossas orações, mas Deus sabe qual é o objetivo das nossas orações para todos os irmãos que trabalham na área da saúde, e a Salete também está incluída nesse rol, tá certo? Ela está afastada por questões de saúde, mas também faz parte desse rol, e quando a gente esquece eu fico bastante chateado com essa situação. Tá bom, irmãos? Então vamos orar. Logo após a oração, o irmão Eduardo Roca vai nos trazer aí um louvor, então nós iremos começar o estudo do capítulo 3 de Gálatas. Quero pedir para os irmãos orarem também pela minha família. Eu tenho 2 sobrinhos que estão com coronavírus. Um deles, que é a Nádia, mora com a minha mãe, e minha mãe já tem 88 anos de idade. Então, para que o Senhor proteja aquele lar, para que eles não venham a se contaminarem uns com os outros, e que a minha sobrinha seja contemplada pela graça e a misericórdia do Senhor, e que ela saia bem dessa situação, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos, Senhor Deus, diante de tua presença, para honrar e glorificar o teu santo nome, para aprendermos mais, Senhor Deus, da tua palavra e crescermos como o corpo de Cristo. Pai, nós te suplicamos pela vida dos nossos irmãos que trabalham diretamente na linha de frente do combate ao coronavírus, que tu possas continuar abençoando e tendo misericórdia da vida de cada um deles. Te suplicamos, Senhor Deus, que tu possas também abençoar os projetos das igrejas, ó Pai, da Abansul, como o manifesto, como a entrega de cestas básicas, para que as nossas comunidades possam ser contempladas e aquelas pessoas que necessitam possam ser ajudadas, Senhor Deus, pela igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te suplicamos que tu possas abrir os nossos corações, preparar as nossas mentes, para aprendermos, ó Pai, de bom grado as tuas palavras, Senhor Deus, e o teu ensinamento para o dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Nosso irmão Eduardo Roque, então, vai nos trazer o louvor, e logo em seguida nós voltamos aí com o ensinamento do capítulo 3 da carta aos Gálatas. Até mais, então.
estamos de volta. Vamos iniciar então o nosso estudo ao capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Esse capítulo 3, os irmãos vão ver o apóstolo Paulo bastante irritado com os irmãos da igreja da Galácia, que haviam se convertido ao evangelho, aceito o evangelho da graça, mas em seguida estavam sendo contaminados ou se deixando levar pela astúcia dos judaizantes. Então Paulo se mostra bastante contrariado com essa situação e escreve aos irmãos da Galácia para falar sobre a facilidade de fascinação pelos erros, pelo erro que eles possuíam. Como é que depois de terem aceitado a Jesus pela graça, pela fé, os irmãos estavam voltando de novo a falar sobre a lei, sobre a condição de que a lei dá para que o homem fosse salvo. E aí nós temos o texto básico, que é de Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 14, e nós temos o versículo-chave, que é o versículo 11, que diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então Paulo enfatiza essa situação de que a salvação, a justificação do homem é pela fé, e Paulo fazia isso de forma muito bem fundamentada, porque os irmãos sabem que Paulo era um cientista da teologia, era um teólogo, fariseu, mestre da lei, filósofo, e conhecia muito bem a palavra de Deus e trazia da palavra de Deus a sua justificação, a defesa pela sua fé, a defesa do seu conhecimento. Paulo queria mostrar aos irmãos da igreja da Galácia que os homens são justificados pela fé e não pela lei, conforme entendiam os judaizantes, conforme o judaísmo entende. Na verdade, os homens nunca foram justificados pela lei. Os irmãos vão ver que papel interessante que a palavra de Deus nos mostra daqui a pouco, tá bom? Então, quais são os objetivos da lição? Reafirmar um ensino acerca da justificação somente pela fé, conscientizar-se de que o valor da fé para a salvação e o valor das obras para a santificação. Por que o valor das obras para a santificação? Porque as obras, as boas obras, é o resultado da vida piedosa que o crente precisa ter. Ele recebeu a Jesus como Salvador de sua vida, foi justificado pela fé em Cristo, mas precisa ter uma vida pautada sobre as boas obras, porque é para isso que nós fomos chamados. Quando a gente volta o nosso pensamento, a nossa lembrança para o que Paulo ensina a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós vamos compreender, através de suas palavras, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir o homem em justiça, para que o homem esteja perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, o nosso papel é de praticar boas obras, como os crentes em Jesus, como filhos de Deus. Daí, essa questão de saber o valor da fé para a salvação e das obras para a santificação. Tá bom, meus irmãos? Também nós temos que ter uma postura de confiança diante de Deus, sabendo que nós somos dependentes dele, e não uma postura de presunção. Nós não podemos correr o risco, cometer o equívoco de sermos presunçosos ao ponto de acharmos que a nossa salvação depende das nossas boas obras. Isso é um engano terrível para a vida de um cristão. Na introdução, Paulo traz a ideia de que os crentes da Galácia estavam novamente algemados diante da lei. Estavam novamente presos à lei por aceitarem o ensinamento dos irmãos judaizantes. Aqueles irmãos que adentraram a igreja da Galácia depois de se converterem ao cristianismo e vieram lá do judaísmo e estão trazendo agora novamente para a igreja da Galácia a ideia de que o homem deveria se subjugar à lei para serem salvos.
E Paulo começa no versículo 1 dizendo: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só queria saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo dá um checkmate aí aos irmãos da igreja da Galácia. Ora, vocês receberam o Espírito Santo através de quê? Afinal de contas, é isso que Paulo quer saber. Através da lei ou através da fé? Porque se foi através da lei, vocês vão continuar sendo escravos da lei. E tudo que foi feito, tudo que o Senhor Jesus pregou, de nada resolveu. É isso que Paulo queria chamar os crentes de Gálatas ao bom senso. Chamar os crentes de Gálatas à real situação do que estava acontecendo. Eles deveriam evitar falsas heresias, falsas doutrinas dos líderes judaizantes de que a salvação vinha através da lei. A salvação nunca aconteceu pela lei, e sim pela graça, conforme nós veremos daqui a pouco. Então, os crentes deveriam evitar que fossem enfeitiçados por heresias. E a única forma do crente evitar de ser enfeitiçado pelas heresias é conhecendo a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que as igrejas da Galácia eram compostas, por sua grande maioria, de gentios, pessoas que evidentemente não conheciam a palavra de Deus e erravam muitas vezes por isso. O evangelho estava sendo pregado, estava sendo ensinado, eles estavam crescendo na palavra de Deus através do conhecimento dos apóstolos. Mas alguns judaizantes estavam trazendo do judaísmo doutrinas que estavam atrapalhando os gentios, como por exemplo a doutrina da circuncisão, que eles insistiam que os crentes novos convertidos fizessem, praticassem para que fossem salvos. E aí Paulo usa duas maneiras de convencer, dois tipos de argumento: o argumento da experiência e o argumento das Escrituras. E como o primeiro argumento da experiência, Paulo traz a ideia e a lembrança de Jesus crucificado. Ora, essa experiência de Jesus crucificado e de sua ressurreição estava muito nova na mente dos cristãos daquela época, porque fazia apenas 30 anos que Jesus havia ressuscitado. Segundo Paulo escreveu em Coríntios, mais de 500 irmãos foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. De maneira que a primeira evidência de experiência era a crucificação de Cristo, que os irmãos da Galácia se converteram através do testemunho de Paulo, através dos testemunhos dos discípulos, do que aconteceu lá em Jerusalém com a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Então Paulo quer que eles tragam a lembrança de que eles se converteram através do testemunho, através da experiência, e não através da lei. É isso que Paulo usa como primeiro argumento. Como segundo argumento, Paulo apresenta aos irmãos da Galácia o recebimento do Espírito Santo. No momento em que o crente se converte, ele é selado pelo Espírito Santo da promessa, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Não foi, Paulo afirma, pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito Santo, mas pela fé. E pela fé vocês devem viver, e não novamente através das obras da lei, porque é um retrocesso. Isso Paulo queria ensinar para os irmãos. O terceiro argumento que Paulo usa para convencer os crentes da Galácia era o sofrimento que as igrejas estavam passando. Ora, não é possível que depois de tanto sofrimento, depois de tanta perseguição, vocês retrocedam e comecem a obedecer a um evangelho que advém de obras, que advém de leis, e não pela fé. Os crentes da Galácia, eles passaram por sofrimento, embora Paulo não diga aí que tipo de sofrimento era aquele que eles estavam passando, mas nós sabemos pela história que naquela época em que a carta foi escrita, muitos cristãos estavam sendo perseguidos pela igreja de Roma, a pedido e a mando de Nero, estavam sendo entregues aos leões
estavam sendo usados como tochas para iluminar a cidade de Roma, para servir como exemplo, e estavam sendo perseguidos. E a igreja da Galácia não era diferente da igreja de Jerusalém ou das igrejas de Roma, porque faziam parte da conquista do Império Romano. A Galácia era uma província romana, e por ser uma província romana, também fazia parte do sofrimento que os cristãos estavam passando naquela época. Então Paulo usa o argumento do sofrimento, trazendo a lembrança do sofrimento passado, para que os irmãos entendam que eles receberam o Evangelho da Graça, sofreram pelo Evangelho da Graça e agora estão retrocedendo pelo Evangelho da Lei. O quarto argumento que Paulo usa é o argumento do poder do Senhor, dos milagres que foram operados, dos milagres que os Gálatas sabiam que foi realizado por Jesus Cristo, pelos discípulos, na vida de todos os discípulos, na vida do próprio apóstolo Paulo, que teve um encontro sobrenatural com o Senhor, que foi alvo de muitos milagres. Então, a igreja da Galácia precisava focar na ideia da operação de milagres, porque a operação de milagres servia de experiência viva para a igreja de Gálatas. Eles não deveriam ficar presos na observância da lei, porque a lei não justifica, mas na operação de milagre, na experiência de que era a vida da igreja primitiva naquela época. E a revista nos faz uma pergunta: por que é que o homem tem tanta fascinação pelas obras? Porque é muito natural, irmãos. Nós nascemos dessa forma. Nós somos formados assim. O pecado nos capacita, se é que nós podemos chamar isso de capacidade, mas ele nos dá essa prerrogativa de nós nos tornarmos pessoas presunçosas, de nós nos tornarmos pessoas que acreditam mais nas obras de nossas mãos do que na fé em Jesus Cristo. De maneira que para nós muito mais para nós muito mais valioso nós observarmos o sacrifício que nós fazemos por sermos cristãos, por estudarmos a palavra, por fazermos uma faculdade de teologia, por participar dos cultos de quarta-feira, da EBD, do culto à noite, das obras de evangelismo, de coral, seja lá o que for. Para nós é muito mais valioso enxergarmos as obras que fazemos com as nossas mãos do que valorizarmos a fé, porque a fé é invisível. Isso é natural para o ser humano. O ser humano ele valoriza mais aquilo que ele faz com as próprias mãos do que aquilo que ele não vê. De maneira que aquilo que eu faço é sempre bom. Aquilo que eu faço tem sempre mais valor do que aquilo que eu vejo, daquilo que eu posso perceber apenas pela minha fé. Então nós temos a tendência natural, meus irmãos amados, a tendência humana de valorizarmos as obras das nossas mãos, principalmente quando dá certo. Quando dá certo aquilo que nós estamos fazendo, fabricando, seja o que for, numa costura, numa marcenaria, numa pintura, numa hidráulica, qualquer obra de nossas mãos que for bem feita, nós vamos valorizar, porque nós conseguimos enxergar ali aquilo que nós efetivamente fizemos com as nossas mãos. Então, muitas vezes, há crentes que fazem uma boa obra, que ajudam um estranho, que ajudam uma familiar, que ajudam financeiramente a igreja, e acha que vão ser valorizados mais por essa questão do que pela sua fé. Eu conheço um crente que, por achar que ele ajuda as pessoas, ele vai ser beneficiado pelo Senhor. Deus vai olhar com mais clemência a vida dele do que para a vida de quem simplesmente depende da fé. E nós vamos ver, a partir de agora, através dos argumentos de Paulo, do segundo argumento dele, que é através das Escrituras, que o homem não é justificado pelas obras, e sim pela fé. Então as obras, aparentemente, mesmo que pareçam boas, elas não são suficientes para nos salvar. Ficou legal, como eu caprichei,
como eu consegui fazer esta obra tão maravilhosa? Como foi que isso ficou tão legal? E às vezes eu me pego lembrando, às vezes fazendo alguma coisa dentro de casa, o Telzinho chega para mim e fala assim: vovô, como você conseguiu fazer isso? Contemplando aquilo que eu fiz. Mas isso porque, para mostrar aos irmãos que isso faz parte do nosso DNA. Contemplarmos, valorizarmos e nos regozijarmos com coisa que nós mesmos fazemos. Então, quando a gente faz uma obra, achando que aquela obra vai nos justificar diante do Evangelho, nós ficamos mais contentes do que apenas sabendo que nós somos salvos pela fé. Porque muitas vezes as pessoas acham que por elas serem bondosas, por elas ajudarem os mais necessitados, elas estão fazendo uma obra que vai beneficiá-las em relação à salvação. E não vai. Não devem deixar de fazer boas obras, mas as boas obras, na verdade, é uma consequência da nossa salvação. E ela não é um requisito para a nossa salvação. E Paulo traz aí no tópico 2 os argumentos de acordo com as Escrituras. Paulo vai usar então os argumentos para os judaizantes daquelas igrejas, para que eles entendam que a salvação não é pelas obras da lei. E do versículo 6 ao versículo 14, Paulo então começa ensinando a esses irmãos que a salvação não vem através das obras. E o tópico primeiro, ele diz que a prova positiva do Antigo Testamento em relação às respostas dos judaizantes, em relação à resposta do apóstolo Paulo. Em relação à resposta dos judaizantes, eles diziam que os homens precisavam observar principalmente a circuncisão, que foi o resultado da aliança que Deus fez com Abraão. E isso deveria necessariamente acontecer, porque aqueles irmãos das igrejas da Galácia, como todas as igrejas que amparavam aí os gentios, deveriam fazer parte, deveriam se circuncidar, porque a circuncisão fazia parte da aliança com Deus. E Paulo começa dizendo assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, veja que maravilhoso que Paulo fala, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como crentes em Abraão. Que maravilha! Paulo fala nessa palavra e os irmãos vão entender por que Paulo estava falando que o Evangelho foi primeiramente entregue a Abraão. Que tipo de Evangelho? O Evangelho da graça. Ele foi entregue a Abraão, que creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. E essa imputação de justiça é para os nossos dias a mesma justificação que nós temos diante de Deus. O Senhor nos justifica pela graça. Foi exatamente aquilo que aconteceu com Abraão. E quando Paulo diz aí, no versículo 8, que tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, quer dizer que a entrega do Evangelho da graça para Abraão foi um prenúncio da nossa salvação. Olha que maravilha, irmãos. Um prenúncio do Evangelho que hoje nós seguimos. Agora, essa justificação de Abraão, muitas vezes ela é mal compreendida. E eu trago aqui para os irmãos dar uma olhadinha nesse slide, com muita simplicidade, uma curiosidade e um aprendizado que o irmão precisa ter, que vai mudar aí o seu conceito de justificação de Abraão. Muitos irmãos acreditam que a justificação de Abraão se deu com o sacrifício do seu filho Isaque. E não foi. Não foi. Pasme, mas não foi pelo sacrifício do seu filho Isaque. Eu coloquei aqui, nesse slide, 4 quadros que se passou na vida de Abraão, do relacionamento entre ele e Deus, para os irmãos verem
que há apenas um momento Deus diz que Abraão foi justificado pela fé. Então nós temos Gênesis capítulo 12, que foi o encontro de Abraão com Deus, o chamado dele para sair da sua parentela e ir para Canaã. Prontamente Abraão obedeceu e foi para Canaã. Aí não aconteceu a justificação pela fé. Depois nós temos Gênesis 15, que é o primeiro pacto entre Deus e os homens no Antigo Testamento. Os irmãos lembram que Deus mandou Abraão cortar vários animais ao meio e para ambos caminharem em volta dos animais, firmando a aliança. Qual era a aliança? De que Abraão teria uma grande descendência, que a descendência de Abraão não vinha do seu servo Eliezer, mas do seu próprio filho, e em troca disso, eles deveriam obedecer a Deus como seu único Deus. Essa era a aliança firmada entre a Deus e Abraão. É a primeira aliança que nós chamamos de aliança incondicional. Por que incondicional? Porque Deus sabia que, mesmo Deus beneficiando e abençoando o povo, Abraão não teria condição nenhuma, nem mesmo a sua descendência, que somos nós, de cumprirmos com a lei ou de cumprirmos com qualquer pacto, porque nós somos falhos. Então o que é que Deus fez no capítulo 15? Deus deu um sono pesado a Abraão, ele dormiu no momento que deveria caminhar entre os animais, e Deus caminhou sozinho, dizendo e querendo dizer que aquela aliança ia ser cumprida por Deus, independentemente da ação do homem. Por isso que é chamada de aliança incondicional. Nós temos no capítulo 17 de Gênesis a aliança de Deus com Abraão, agora envolvendo a circuncisão. Então a circuncisão começou aí no capítulo 17. Os irmãos vão ver que a justificação que Deus concede a Abraão não é em razão da circuncisão. Tá certo? O capítulo 17 fala da circuncisão. O capítulo 22 fala do sacrifício oferecido a Deus por Abraão através da vida do seu filho Isaque. Mas também ele não foi justificado por esta oferta. Deus viu através desta oferta que Abraão realmente o obedecia, que Abraão temia ao Senhor como soberano e obedeceu ao seu mandamento, à sua ordem de sacrificar o seu filho Isaque, e sem titubear, ele foi lá oferecer Isaque sobre sacrifício. Mas ele não foi justificado através do sacrifício de Isaque, nem foi justificado através da circuncisão. O que aconteceu, a justificação que Paulo fala, a partir do versículo 6 do capítulo 3, é a justificação que aconteceu no capítulo 15 de Gênesis, nos versículos 5 e 6, que nós vamos passar a ler agora. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe por justiça. Observe, é um versículo muito simples, que os irmãos, olhando para ele e lendo depressa, não vão perceber o que aconteceu ali. O Senhor chamou Abraão para fora, antes de fazer o pacto com ele, antes de consumar o pacto com ele através da morte dos animais. O Senhor chamou Abraão para fora, fala: Abraão, vem aqui, olha para o céu. Abraão, tenta contar as estrelas. Assim será a tua descendência, incontáveis como as estrelas do céu. Que maravilha o Senhor falou a Abraão. Por que incontáveis como as estrelas do céu? Porque além de serem muitas, para o Senhor não existe acepção de nenhuma delas. Todas elas são de igual modo importantes. Todas elas são fundamentais para o Senhor, assim como é fundamental a vida do grego, do judeu,
do romano, de todas as pessoas que pudessem receber a Jesus como Salvador de suas vidas. E no versículo 6, diz que Abraão creu no Senhor, Abraão teve certeza absoluta de que o Senhor iria abençoá-lo com a sua descendência, e esta fé de Abraão no Senhor, essa convicção que Abraão teve em Deus, de que ele iria abençoá-lo através de sua descendência, foi para ele motivo, foi para ele ferramenta suficiente para que Deus imputasse sobre ele a justiça. Abraão foi justificado pela fé. Olha que maravilha, irmãos. Não foi pelas obras da lei. Por que é que não foi pelas obras da lei? Porque a circuncisão se deu apenas no capítulo 17. E esta justificação é no capítulo 15. Porque o sacrifício de Isaac deu-se apenas no capítulo 22. E a justificação pela fé no capítulo 15. Então, o que a gente pode contemplar, meus amados irmãos, é que o homem, ele não é e nunca foi justificado pelas obras da lei, mas pela fé no Senhor. Assim como Abraão foi justificado no capítulo 15, apenas e exclusivamente pela fé. Ele não foi justificado pela circuncisão, ele não foi justificado pelo sacrifício de Isaac, e ele não foi justificado pela imposição da lei, mas através da fé. E era isso que Paulo queria ensinar para os irmãos da igreja da Galácia. E aí Paulo traz o seu segundo argumento, a prova negativa do Antigo Testamento em relação à lei. E na letra A ele diz que a lei nos traz maldição. Por que é que a lei nos traz maldição? Porque ela serve apenas para nos mostrar o nosso pecado. Foi para isso que a lei foi estabelecida, para mostrar os nossos limites, os limites do nosso comportamento. Quando o Senhor diz assim, não farás para ti imagem de escultura, é para mostrar ao homem que ele tem um limite. A sua fé precisa ser em um Deus invisível, que o abençoa sem precisar de obras feitas por mãos de homens, de imagens feitas por mão de homem. Então, na medida em que o homem ultrapassa a sua fé e passa a fabricar uma estátua, ele está pecando, porque já existe uma previsão legal diante do homem para que seja considerado pecado aquele procedimento dele. Por exemplo, vamos dar um exemplo, honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos do Decálogo. E quando eu desonro meu pai e a minha mãe, eu ultrapasso o meu limite do bom senso e peco. Então as leis, na verdade, elas nos serviu para mostrar o quão maldito nós somos, o quão pecadores nós somos. Mas nós vamos ver um objetivo ainda maior da lei daqui a pouquinho, tá bom? A lei e a fé se excluem. Isso quer dizer o seguinte, se eu sirvo a lei, eu não sirvo a fé. Se eu sirvo a fé e sou salvo pela graça, eu não sirvo a lei. É o que Paulo fala no versículo 10 do capítulo 3, quando ele diz assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, nós devemos fazer uma escolha. Ou nós servimos a lei, ou nós servimos ao Evangelho da graça. O terceiro argumento que Paulo usa é em relação à esperança positiva que nós temos em Jesus Cristo. O que foi que o ato de se entregar por nós, o que é que Jesus fez com isso? Como foi que ele fez e qual foi o propósito de Jesus em se entregar numa cruz, em morrer numa cruz para nossa salvação? E eu trago aqui para os irmãos uma resposta muito científica, muito teológica de Paulo, que está no capítulo 2, versículo 14 em diante de Efésios, que eu passo a ler, que nós vamos passar a ler agora. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio,
na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo um novo homem, dos dois povos, um novo homem. Que homem? O Filho de Deus, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades. Então, o que é que Deus fez? Qual foi a intenção de Deus ao enviar o seu Filho Jesus? O que é que ele fez? Ele transformou dois povos, gentios e judeus, em um só povo. Um povo chamado família de Cristo. Como foi que ele fez? Entregando na sua carne, entregando a sua vida, desfazendo a inimizade. E para que Cristo fez? Para que nós passássemos a pertencer a um só povo chamado corpo de Cristo, e não mais judeus, não mais gregos, não mais romanos, não mais homens, não mais mulheres. Gálatas para hoje. É inconcebível que alguém experimente as bênçãos da fé e um dia retorne à servidão da lei. E é realmente inconcebível, irmãos. Assim como é inconcebível a um crente em Jesus Cristo que se converteu, passou a sua vida servindo ao Evangelho do Senhor Jesus por muitos anos, pregando o Evangelho ao Senhor Jesus, por muitos anos louvando na igreja, fazendo parte de uma equipe de louvor, e de repente o irmão se converta ao Espiritismo, o irmão se converta aos Testemunhos de Jeová, o irmão saia do Evangelho e vá para algum tipo de religião que evidencia as boas obras. Isso é inconcebível, irmãos. Porque a nossa vida cristã, ela precisa ser gradual. A cada dia nós precisamos aprender mais para crescermos juntos como Igreja de Cristo. É o que Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, quando ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade de Cristo, à estatura da medida perfeita de Jesus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por qualquer vento de doutrina, que pelo engano dos homens, pelo engodo dos homens, enganam fraudulosamente. Então nós precisamos estar preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós e entendermos que a nossa salvação é pela graça, não é pelas obras da lei. Os irmãos entenderam aí, através da vida de Abraão, em Gênesis 15, 5 e 6, agora coloque isso, firme isso na sua cabeça, deixe arraigado no seu coração, que Abraão foi salvo através da sua fé. Ele não foi salvo pela circuncisão, ele não foi salvo pelo sacrifício de Isaac, mas foi pela sua fé, crendo, tendo convicção de que Deus iria dar uma descendência incontável a ele, e que ele seria pai de muitas nações através da fé somente. Não foi pela lei e nunca foi pela lei que os homens se salvaram, mas através da justificação pela fé. E aí Paulo termina o capítulo 3, falando no versículo 24, que eu prometi aos irmãos, dizendo assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Como assim nos serviu de aio? Aio, essa palavra aio, é a figura de uma pessoa lá na época de Paulo, na época dos romanos. Paulo traz essa figura de aio da pessoa de uma pessoa que era chamada de aio da sociedade romana. O que é que fazia essa pessoa? Essa pessoa era um tutor. As famílias abastadas tinham um aio para que conduzisse os seus filhos a uma educação decente, a uma educação digna, e quando os seus filhos fizessem a maioridade, aquela pessoa deixava de ser o seu aio, aquela pessoa deixava de ser o seu tutor. Por quê? Porque aquela pessoa havia conduzido através dos estudos
o homem, o menino, a sua fase adulta, ao conhecimento necessário para a sua vida adulta. O que é que Paulo quer dizer, relacionar isso com a lei? Que a lei nos serve tão somente para nos tornarmos adultos, pessoas com consciência suficiente para não serem pecadoras, e que a lei nos leva a Cristo pela fé. Porque a lei, como aio, quando ela serve como aio, ela serve para nos mostrar o amor de Deus, o cuidado de Deus. E esse amor de Deus, esse cuidado de Deus é que vai fazer com que a nossa fé se manifeste e aceitemos a Jesus. Então, na verdade, a lei ela serve apenas de tutor. Ela não serve para salvar. Amém? Concluindo, item 1 da conclusão. Há sempre o perigo de os homens serem fascinados pelo erro. Esta é uma estratégia de Satanás. E é verdade, meus amados irmãos. A nossa vida não pode ser uma vida de arrogância, uma vida de presunção. Então nós não podemos, irmãos, achar que por sermos bonzinhos, estamos sendo salvos e vamos alcançar a salvação. Por isso daí. Infelizmente, eu conheço um crente em Jesus, e assim ele se intitula, que ele faz o bem e tem certeza que aquilo que ele faz vai ajudá-lo a ser salvo por Jesus. Lê do engano dele, não é? Item 2 da conclusão. O desafio dessa passagem é advertir quanto ao orgulho de pressupor que é possível ao homem estabelecer a sua própria justiça. Isso é uma presunção, o homem jamais vai conseguir estabelecer a sua própria justiça, porque a sua justiça depende apenas de sua fé em Jesus Cristo. Terceiro, outra advertência que o texto nos traz é quanto ao deixarmos levar pela ideia que se pode acrescentar às obras da lei. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu lá para a igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 58, quando ele diz, portanto, sede abundantes, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, ele estava querendo que os irmãos entendessem que essa firmeza, essa constância, ela se dá sobretudo na palavra do Senhor. Nós precisamos ser constantes, sermos abundantes de conhecimento. E esse conhecimento só pode sair aqui da sua palavra. Como foi esse pequeno entendimento que nós tivemos hoje sobre a justificação de Abraão. Muitos irmãos acham, milhares de irmãos acham, que a justificação de Abraão se deu através da oferta do sacrifício do seu filho Isaque. Não foi. Que a justificação de Abraão se deu pelo pacto que ele fez com Deus da circuncisão. Também não foi. Foi através da fé. Gênesis capítulo 15. Então, nós temos muitos conhecimentos a serem adquiridos pela palavra de Deus. E esse conhecimento, ele precisa servir para que a gente resista às tentações do inimigo e às falsas heresias que são implantadas dentro da igreja. Para terminar, o autor nos diz que todo homem está diante de duas alternativas, a bênção e a maldição, trazendo aí a alusão de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Eu coloco os céus e a terra diante de ti, como testemunha contra ti, para que escolhas bênção ou maldição, vida ou morte. Nós devemos escolher o que, irmãos? Nós devemos continuar escolhendo a salvação pela graça, porque não é as boas obras que vai nos beneficiar. Amém? Fiquemos com essa explanação da Escola Bíblica Dominical. Obrigado aos irmãos que puderam participar conosco. Incentive os seus familiares, os seus irmãos a participarem da EBD, porque é através dela que a igreja cresce em graça e em conhecimento. Amém? No próximo domingo, nós vamos para a lição número 4, herdeiros da promessa. E nós vamos ver quais foram os herdeiros da promessa do Senhor. Será que foram apenas os judeus? Domingo que vem nós estaremos aí mais uma vez, tá bom? Nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor. O irmão Eduardo vai nos trazer novamente um louvor, encerrando a EBD de hoje. Logo mais à noite, nós estaremos de volta para
louvar e agradecer o nome do Senhor. Quero pedir aos irmãos que orem pela minha família. Eu estou com 2 sobrinhos que estão com coronavírus. Um deles, a Nádia, ela está morando na mesma casa que a minha mãe. Minha mãe já tem 88 anos de idade, então precisa aí da misericórdia de Deus, da graça do Senhor, para não ser atingida, não ser contaminada. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Eu também quero pedir para os irmãos, orem também agradecendo a Deus pela vida da Laurinha, do Eduardo Roca, que tanto tem se empenhado aí para a exibição desses vídeos que os irmãos têm assistido, tá bom, irmãos? Os irmãos precisam compreender que entre a preparação desse trabalho que é feito da EBD, dos slides, da filmagem, da edição que junta os louvores, a explanação da aula para formar um culto só, é muito trabalhoso, irmãos. Isso leva horas para ser feito. Nós fazemos com amor e não esperamos reconhecimento. Mas é sempre bom reconhecer, eu fico grato a Deus pelos irmãos que agradecem aí a vida do Eduardo Roca e da Laurinha diante de Deus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos diante de Ti. Te agradecendo, Senhor Deus, pela vida do Eduardo, da Laura, Senhor Deus, que se empenham para que nós possamos acompanhar os cultos online. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão que está acompanhando, Senhor Deus, a EBD, e te suplicamos, ó Pai, que Tu possas conscientizar toda a Tua igreja, para que todos juntos possamos, Senhor Deus, crescermos em unidade diante de Ti. Nos traz logo mais à noite para a adoração do Teu santo nome, Senhor Deus, e para o louvor, Senhor Deus, que nós devemos entregar debaixo do Teu altar. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém. Um beijo no coração dos irmãos e até logo mais à noite. Mais de Ti, mais de Ti e menos de menos de mim.